Olá pessoal, sou Lucas Marcel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma tese bilionária que está em julgamento no Supremo, envolvendo tributação sobre coligadas de empresas brasileiras. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também se puder, deixe seu like, se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, como nós já antecipamos, o nosso tema de hoje é um tema que envolve uma ação de discussão no Supremo Tribunal Federal, que envolve valores bilionários em relação à União. E é uma questão que tem relação não só com matéria tributária, mas também de legislação internacional. O que nós vamos falar aqui é especificamente sobre um caso da Vale, que possui algumas coligadas na Bélgica, na Dinamarca e em Luxemburgo, e a União Federal está exigindo a tributação de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido desses lucros que essas coligadas têm lá no exterior. Por sua vez, a Vale do Rio Doce alega que ela não pode ser tributada, uma vez que o Brasil é signatário de acordos internacionais e, consequentemente, para evitar a bitributação, não pode haver incidência dessa exigência aqui no Brasil. Só para a gente poder compreender um pouco a situação, isso é uma situação que vem se arrastando há muito tempo e, efetivamente, a Vale, para evitar qualquer tipo de situação, de ocasionar alguma dificuldade para ela fez um acordo junto à União, entrando num refis, e esse valor está em parcelamento. Ela está pagando e, ao mesmo tempo, discutindo isso junto ao Judiciário. Isso chegou agora até o Supremo Tribunal Federal, depois de um julgamento no STJ, e o Supremo agora está analisando e, ao que tudo indica, nesse mês agora de maio, retoma essa discussão lá no Supremo. Nós já temos o voto do André Mendonça, favorável à Vale, e o voto do Gilmar Mendes, desfavorável à Vale, favorável à União. A grande questão e o grande imbróglio aí é saber se aquele lucro que a coligada da Vale tem deve ou não ser tributado aqui no Brasil para fim de pagamento de RPJ e CSLL. Um dos pontos que vai ser discutido nesse voto lá no STF, primeiramente, é se esse tipo de discussão envolvendo as matérias que nós mencionamos é ou não é de natureza constitucional. Esse é o primeiro imbróglio que vai ser resolvido lá pelos ministros do STF. Passado por esse crivo, se for realmente considerado constitucional, eles vão passar agora a discutir se realmente vai haver ou não a incidência tributária dessas verbas relacionadas às coligadas da Vale. Isso tem um impacto aproximadamente de 32 bilhões de reais e, de fato, vai impactar não só na questão da Vale, mas em várias outras empresas que usam também esses mesmos mecanismos de utilização de coligadas em outros países, principalmente países com uma tributação especial, como, por exemplo, Luxemburgo, a Dinamarca e a Bélgica. Portanto, como nós mencionamos, o primeiro voto que foi proferido lá no Supremo, ainda há um tempo atrás, foi do ministro André Mendonça. E ele votou, como nós mencionamos, favoravelmente a não possibilidade de tributação, exatamente pelo fato do Brasil ser signatário de acordos internacionais e a necessidade aí de evitar a bitributação. Então, o ministro André Mendonça foi na linha, especificamente utilizando o MEP, que é o método de equivalência patrimonial utilizado na legislação brasileira, e nós vamos aqui fazer a leitura rápida dos argumentos lançados pelo ministro André Mendonça para justificar o seu voto. O método, também conhecido como MEP, é uma técnica contábil utilizada em coligadas e controladas para avaliar e registrar o valor de um investimento de uma empresa em outra. A conta ajusta a quantia no balanço patrimonial de acordo com a participação da empresa investidora no patrimônio líquido da investida. Mendonça afirma em seu voto que o MEP não altera a base de cálculo de avaliação das empresas estrangeiras em relação ao patrimônio da matriz no Brasil. Ele é neutro quanto ao valor real tributável pelo RPJ e pela CSLL, já que desconsidera fatores como variação cambial no exterior e mudanças patrimoniais das controladas.
Assim, a legislação brasileira foca exclusivamente na tributação do lucro, respeitando os acordos internacionais bilaterais firmados com os 3 países analisados no caso, Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo. Improcedem os argumentos trazidos no sentido de que o lucro da controlada estrangeira repercute como lucro próprio da controladora investidora, em razão da parcela positiva do investimento, conforme o método de equivalência patrimonial. A lei brasileira, artigo 74, jamais tributou o ajuste positivo de equivalência patrimonial, mas a mera adição de lucros na empresa controladora, indistintamente, declara o ministro em seu voto. Mendonça diz ainda que o Brasil atrai investimentos ao pactuar acordos como os da Vale. Eventual redução na arrecadação da tributação sobre matrizes nacionais compensa-se com o fluxo das multinacionais estrangeiras que aqui se instalam, termina o ministro. Então essa foi a base do julgamento do ministro André Mendonça, que votou, portanto, favoravelmente a Vale e, consequentemente, a não incidência do IRPJ e da CSLL no caso mencionado. Agora, o ministro Gilmar Mendes, que deu o segundo voto, foi totalmente ao contrário, interpretando o MEP de uma outra forma e dizendo que deveria sim haver incidência, uma vez que não é esse o objetivo da lei e, portanto, sim, deveria haver a incidência tributária e afasta a questão da bitributação por ele entender que são bases absolutamente distintas e que não feriria os tratados internacionais. Agora, em maio, esse julgamento é retomado e vamos ver o que vai acontecer aí nesse julgamento que tem um impacto bastante considerável, inclusive com relação ao próprio investimento dentro do país, uma vez que, se acolhido essa tese de que deve haver incidência tributária do imposto de renda e da CSLL, provavelmente isso também afastaria novos investimentos no nosso país por empresas como o porte da Vale. Então é um julgamento importante, que tem aí um impacto considerável na economia e também nas teses tributárias. Então a gente retoma quando o Supremo retomar esse julgamento e definir para contar aqui para vocês como foi o resultado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente se fala nos próximos. Até lá!